Nosso muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, alguns que estão chegando. Sempre começamos lembrando da importância de convidar as pessoas para estarem presentes. Ainda dá tempo de você fazer uma ligação, de mandar uma mensagem no seu WhatsApp, e que seus convidados estejam presentes para esse assunto que é de extrema importância e vai reforçar ainda mais as nossas convicções com base nos benefícios da água tratada magneticamente pelo siloximol. Então, você que está aqui pela primeira vez, que está chegando, seja muito bem-vindo. Fique até o final, nós vamos ter alguns relatos, alguns depoimentos aqui ao vivo, que vão realmente nos impactar e mostrar a força desse projeto que tem mudado a vida de milhões de pessoas. Mas, enfim, se você está aqui nessa noite, você foi convidado para uma palestra sobre saúde. E eu tenho certeza que esse é um assunto que interessa muito a você, muito a sua família. Afinal de contas, nós e nossa família desejamos ter mais saúde e mais qualidade de vida. Nós queremos viver mais, mas não apenas viver mais. Queremos viver mais e melhor, ter qualidade de vida. Mas, mesmo com esse desejo, com esse empenho de ter uma vida melhor no quesito saúde, nós não podemos fugir da realidade e temos que trazê-la para perto de nós. E o que nós vemos é o aumento das mais diversas formas de enfermidades. Os hospitais superlotados, doenças novas que surgem a todo momento, enfim, um aumento gigante, alarmante das enfermidades. Hoje, nós vamos falar sobre uma doença silenciosa, uma doença metabólica, que atinge principalmente as mulheres após os 40 anos, mas vocês também vão ver que homens, mulheres, homens, jovens, também são acometidos com a enfermidade da osteoporose. E claro, antes de falarmos sobre essa enfermidade, nós precisamos entender um pouco melhor do nosso organismo, da nossa constituição, e aí vamos entender um pouco do nosso esqueleto humano, da nossa estrutura óssea. Então, o esqueleto humano é uma estrutura óssea que compõe o corpo do ser humano e corresponde, ao conjunto de ossos de um determinado corpo. Corresponde ao conjunto de órgãos de determinado corpo. O corpo humano, ele é formado, notem, por 206 ossos, são 206 ossos, mas olha que detalhe interessante, uma criança, quando nasce, ela tem cerca de 270 ossos. Ao passo que vai se desenvolvendo a fusão com outros ossos, e aí o ser humano tem 206 ossos na sua constituição do seu esqueleto humano. E quais são as funções dos ossos, Primeira função, sustentação do corpo. Então, dá sustentação, equilíbrio. Segundo, proteção contra impactos. Vários ossos protegem órgãos importantes do corpo humano. O pulmão é protegido, o coração, a massa encefálica do cérebro é protegida, o seu crânio. Então, essa estrutura óssea também funciona como uma proteção para diversos órgãos importantes do nosso corpo. E terceiro, também é fundamental na locomoção. A movimentação dos seres humanos se dá a partir dessa mobilidade que é possível por causa da estrutura óssea. Mas não para por aí as suas funções. Olha uma função interessante da nossa estrutura óssea, do nosso esqueleto humano. O armazenamento de energia. Isso mesmo. O armazenamento de energia ocorre justamente em função da atividade dos ossos. Os triglicerídeos, por exemplo, que são importante fonte de energia, eles são armazenados nas células de gordura da medula óssea amarela, que é localizada nos ossos. E também há o acúmulo, dessa energia por causa dos triglicerídeos, que são armazenados nas células de gordura da medula óssea. Outra atividade, outra função importante dos ossos, produção de células sanguíneas. A medula óssea vermelha, presente na parte interna de alguns ossos, fabrica leucócitos, eritrócitos e plaquetas. Então, o sangue, por exemplo,
ele é fabricado na medula óssea, né? Com a produção das células sanguíneas. Agora atentem para a sexta função dos nossos ossos, o armazenamento de minerais. O armazenamento de minerais. O osso é um tecido e ele tem essa responsabilidade de armazenar alguns minerais de fundamental importância para o corpo humano. Por exemplo, o cálcio, o fósforo. E quando ocorre a necessidade desses minerais em outra área do corpo, os ossos liberam, possibilitando assim algo no corpo chamado homeostase, que é esse equilíbrio, a compensação. Então, os ossos também é importante fonte de armazenamento dos minerais. Então, quantas funções importantes, né? Os ossos têm função importante no quesito da nossa sobrevivência. E aqui você vê uma imagem e consegue enxergar algumas das situações que esse tecido compõe. Você tem aí o cálcio, a proteína, o fósforo, o magnésio, a vitamina A, a vitamina D. A estrutura óssea compõe-se de tudo isso que você está vendo. Mas tem um outro quesito interessante. A estrutura do osso, do nosso esqueleto, ela vive em constante renovação. A massa óssea, até os 20 anos de idade, ela vai se formando, mas se perde ela com maior velocidade depois dos 40. Mas olha que dado interessante, a cada 3 meses, 10% do nosso esqueleto se renova. Então, há uma constante renovação do esqueleto da estrutura óssea. E aí existe 2 tipos de células que estão envolvidas nesse ciclo de renovação. E esse é um ponto importante, porque se nós entendermos a função dessas 2 células, desses 2 tipos de células, nós vamos entender a origem da osteoporose, como que ela começa a acontecer e como que é possível reverter esse quadro. Então, nós temos aqui, nessas células de renovação, o envolvimento dos osteoclastos. Então, essas células, ela promove a absorção de minerais, eliminando área do tecido ósseo e criando umas cavidades. Os osteoclastos, na verdade, eles são corrosivos, vão como que destruindo parte da estrutura óssea. E aí entra um outro tipo de célula, os osteoblastos, que, por sua vez, vão preenchendo as cavidades que foram criadas pelos osteoclastos. Então, nós temos aqui osteoclastos, tá? Osteoclastos que causam essas cavidades, que vai cavando, por assim dizer, e temos os osteoblastos que vão preenchendo. Então, existe um constante equilíbrio entre esses 2 tipos de células para que haja a constante renovação da estrutura óssea do ser humano. Nós vamos ver um vídeo, ele vai mostrar rapidamente a constituição do osso e a atuação desses 2 tipos de células, ok? O osso é formado pela matriz óssea e por células especializadas. A matriz óssea é composta por componentes inorgânicos e orgânicos. Para os elementos inorgânicos temos o fosfato, cálcio, bicarbonato, magnésio, potássio, citrato e sódio, constituindo 65% do peso seco do osso. O fosfato e o cálcio são mais abundantes que os demais elementos inorgânicos. Ao se unirem, formam os cristais de hidroxiapatita, deixando o osso em sua forma rígida. Já os componentes orgânicos constituem aproximadamente 35% do peso seco do osso, formado quase exclusivamente de colágeno tipo 1. O colágeno vem para agregar flexibilidade ao osso. Se os nossos ossos fossem compostos apenas por cálcio, nós teríamos muito mais chances de sofrer fraturas.
Para resolver isto, temos a parte orgânica, que é o colágeno, com a finalidade de unir-se à estrutura inorgânica para deixar o osso mais resistente no quesito flexibilidade, evitando as chances de rompimento após os traumas recebidos nos nossos ossos. Imagine o seguinte: um copo de vidro, ao cair ao chão, irá quebrar. Porém, se for um copo de plástico, ele irá quicar e provavelmente não se quebrará em pedaços. Da mesma forma se comportará o nosso sistema ósseo devido ao colágeno. Também encontraremos células especializadas, responsáveis pelo metabolismo ósseo e capacidade de regeneração. São elas: osteoblasto, que são as células responsáveis pela formação óssea, osteoclasto, cuja função é a reabsorção óssea atuando na regeneração e remodelação óssea, e osteócitos, que são as células maduras derivadas dos osteoblastos. Este processo de metabolismo nada mais é que absorver o tecido ósseo velho e recompor com tecido ósseo novo. Maravilha, né, pessoal? Vídeo rápido, mas bem objetivo, mostrando aí a função dessas células que são responsáveis, né, pela renovação da estrutura óssea. Então, você tem aí os osteoclastos, né, que promove essa absorção dos minerais e vai eliminando algumas áreas do tecido e criando essas cavidades. Então, ela vai, por assim dizer, realmente cavando, vai destruindo parte dessa estrutura óssea, né? É a função dessa célula, ok? E aí você tem agora os osteoblastos, que têm uma função diferente, a função de preencher essa cavidade que foi causada pelas outras células. Agora, note, para isso, os osteoblastos usam o cálcio, a vitamina D, e promove esse preenchimento dessa cavidade. Então, há um constante equilíbrio entre esses dois tipos de células. Agora, note, imagine o desequilíbrio de ambas. E é aí que começa a acontecer o problema, a degeneração da estrutura óssea. Então, a degeneração óssea tem início com um desequilíbrio entre as células de absorção e de regeneração, ou seja, os osteoclastos passam a agir mais rápido, cavar mais rápido, degrada com maior velocidade do que os osteoblastos conseguem repor. Então, quando isso ocorre, aí vem vários tipos de doença, como osteopenia, osteoporose, mas advém desse desequilíbrio entre essas duas células, a de absorção, que você viu que é osteoclastos, e de regeneração, os osteoblastos. Então, quando há maior velocidade das células de degradação e não tem a mesma velocidade das células que vai repor, aí há o desequilíbrio e vem as doenças da estrutura óssea, a degeneração. A osteopenia, por exemplo, é uma das doenças causada por esse desequilíbrio. Leva à fragilidade do osso, da densidade mineral óssea. Agora, a osteopenia é uma fase anterior à osteoporose. Quando a massa óssea se perde em até 30%, é classificada como osteopenia. Quando ultrapassa 30%, aí já é um grau mais avançado de perda óssea em relação à osteopenia. E aí você já tem um quadro de osteoporose, ok? Geralmente, a osteoporose surge acima dos 30% da perca da massa óssea. É uma doença grave, é silenciosa, tem vários riscos, inclusive de fraturas em ossos importantes do nosso organismo, ok? A osteoporose é uma doença muito relacionada com o envelhecimento e é muito comum nas mulheres após os 50 anos
devido à menopausa, que é um desequilíbrio também hormonal, né, que causa esse desequilíbrio entre essas duas células principais. Mas existem outras causas que podem favorecer a osteoporose, como, por exemplo, disfunção da tireoide, doenças autoimunes, a deficiência do mineral cálcio, a falta de exercícios, o sedentarismo, a má alimentação, o uso do álcool e do fumo e também, claro, a deficiência em vitamina D. São situações que podem acelerar o processo da osteoporose ou até mesmo o seu desenvolvimento e surgimento, né? Mas além dessas situações, existem outras coisas que podem desencadear, né, a osteoporose, como, por exemplo, o uso constante, contínuo de alguns medicamentos. Alguns como antidepressivos, os lítios, alguns para pressão, até mesmo alguns medicamentos para proteção estomacal, como é o caso do omeprazol. Algumas dessas situações, quando se utiliza por muito tempo, de forma contínua, ele aumenta o risco de osteoporose. Então, as causas são muitas, os fatores são muitos, inclusive também o fator hereditário também não se pode descartar. E quais são os sintomas? Os ossos de pessoas que têm osteoporose, eles ficam frágeis, perdem força, porque reduziu o cálcio, o fósforo no corpo, e podem ocorrer pequenas fraturas em qualquer parte do corpo, mas principalmente naquelas que têm maior impacto, né? Então podem surgir fraturas, mesmo que pequenas, e elas podem ocorrer principalmente nas vértebras, no osso da coxa e do punho, e podem causar vários sinais que nós vamos ver aqui agora. Alguns sinais ou sintomas. Um deles é de que a pessoa está desenvolvendo ou já desenvolveu um quadro de osteoporose. Dores na coluna pode ser um indicativo. A dor da coluna, ela pode surgir devido a uma fratura em uma ou mais vértebras. E pode ser do tipo pontada nas costas, e há aqueles casos que a pessoa sente pior ao deitar ou ao sentar. Também pode ser um sintoma relacionado à osteoporose. Um outro sintoma, formigamento nas pernas, e pode acontecer quando alguma fratura das vértebras atinge a medula espinhal, e pode causar também esse formigamento intenso na região das pernas. Outra situação que é sintoma, diminuição da altura. Isso mesmo, diminuição da altura. Ocorre quando as fraturas da coluna desgastam a cartilagem que fica entre as vértebras. Então, esse desgaste da cartilagem, e pode ocorrer a redução em até 4 centímetros. Então, a pessoa pode perder a altura. E também a postura encurvada, a pessoa vai se encurvando. Então, isso acontece em casos mais avançados de osteoporose, devido a alguma fratura ou degeneração de vértebras na coluna. Então, são também sintomas ou indicativos do surgimento ou desenvolvimento da osteoporose. Ok? Agora, veja os dados. A osteoporose afeta 200 milhões de pessoas no mundo. 200 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, aproximadamente 10 milhões de pessoas lidam com osteoporose. E os gastos, os recursos destinados ao tratamento da osteoporose são também astronômicos. Segundo dados de um novo estudo, no mundo, o custo anual de hospitalização por fraturas causadas pela doença, notem, é de 19,8 bilhões de reais, quase que 20 bilhões de reais. Esse valor que é gasto com fraturas causadas pela osteoporose é maior do que se gasta com infarto, com derrames, com câncer de mama, por exemplo. No Brasil, se gasta 1,2 bilhão de reais por ano. 1 bilhão e 200 milhões anuais com fraturas relacionadas à osteoporose. Então, conseguimos enxergar que uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, que causa graves desconforto, graves dores, como nós acabamos de ver, e vimos também que tudo isso começa ali, né,
no desequilíbrio das células responsáveis pela renovação do tecido ósseo e da estrutura óssea. Ok? Bom, mas diante desse quadro, de tantas pessoas que lidam com a osteoporose, vem uma boa notícia. Uma descoberta científica que aponta a redução da doença. Isso mesmo, descoberta científica que aponta a redução da doença. Esse estudo, ele foi coordenado pelo Dr. Geraldo Balieiro Neto, pesquisador da APTA, renomado e conceituado, inclusive no exterior, e claro que ninguém faz nada sozinho, com uma equipe multidisciplinar envolvida nesse estudo, e esse estudo apresentou novidades extraordinárias relacionadas à osteoporose, ok? Esse estudo, ele foi feito com os ratos Wistar, para que se pudesse transferir os resultados para a área humana, como você está vendo aqui, né? O relatório da pesquisa, Polo Centro-Leste, Ribeirão Preto, São Paulo. Você vê o ano 2013, estava em pleno andamento esse estudo, e aí nós chegamos à conclusão do estudo. Olha que conclusão chegou a equipe de pesquisadores. Depois de extenso estudo, descobriu-se que houve aumento da densidade mineral óssea dos ratos que consumiram água condicionada pelo campo magnético do silocimol, em comparação com um grupo que consumia água não condicionada. E notem o que diz os pesquisadores no final do estudo, falando desse aumento da densidade mineral óssea. E esse efeito pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas ósseas em humanos. Então, aí está uma grande descoberta. Uma grande descoberta. Estudo científico que aponta que a ingestão da água tratada magneticamente pelo silocimol reduz o risco de osteoporose e de fraturas. Notem que o estudo foi inicialmente feito com os ratos e os resultados transferidos para a área humana. E esse estudo, você vai ver já já, ele foi apresentado em várias partes do mundo. Foi isso que o estudo apontou. Aumento do conteúdo, aumento da resistência e da densidade mineral óssea. Aqui você tem a tabela da conclusão. Aqui você tem, onde o mouse está localizado, o conteúdo. Você tem aqui 15, 30 e 45 dias. Água do controle e água do teste. Note que houve aumento, olha, com 15 dias, 30 dias, 45 dias, um aumento ainda mais significativo do conteúdo mineral ósseo. O aumento desse conteúdo mineral ósseo. Então, não há perca. Agora, olha a densidade, 15 dias, 30 dias, 45 dias, também aumento bastante significativo aqui na água teste. E olha a resistência, chama muita atenção o aumento da resistência óssea. 15 dias, um aumento imenso. 30 dias, ainda mais imenso o aumento. E olha com 45 dias. Então, o estudo comprovou o aumento do conteúdo, da densidade e da resistência mineral óssea. E como ficou aqui apontado, né? Esse estudo deixou claro que houve esse aumento e que nos humanos se pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas ósseas. Mas isso aqui documentado cientificamente. E eu sempre digo, nós não estamos falando de se fazer uma análise da água em algum laboratório. Aqui é um estudo científico. É a coleta diária de sangue, são todos os exames feitos diariamente, uma equipe de pesquisadores. Então, estudo científico. E o mais importante, esse estudo ganhou projeção internacional. Ele foi submetido, por exemplo, a um comitê internacional de avaliação, foi revisado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do governo federal, e foi publicado dentro dos Estados Unidos, em 2014, nesse manual que você está vendo aí, o Manual de Componentes Bioativos e Alimentos Funcionais de Dallas, nos Estados Unidos. Publicou o artigo e apontou a eficácia da água magnetizada pelo silocimol para a prevenção da osteoporose.
E nós já vimos que é uma doença que causa graves desconfortos, pode levar fraturas, mortes, que se gasta milhões no mundo inteiro. Depois dessa publicação, o pesquisador também foi convidado a apresentar na 17ª conferência em San Diego, que também foi promovida pelo órgão. Então, notem que esse estudo ele tem impacto e relevância para toda a humanidade. Realizado no Brasil, publicado dentro dos Estados Unidos e revisado por órgão do governo americano. O assunto foi osteoporose. Depois disso, ele foi novamente publicado. Mas aqui você consegue ver, né, alguns trechos aqui em inglês, mas creio que dá para todos enxergarem, né? Aqui você vê o nome do condicionador magnético silocimol, e aqui você tem a tabela, né, com 15, 30, 45 dias, fazendo referência ao aumento do conteúdo, da densidade e da resistência mineral óssea, que houve com 15, 30 e com 45 dias. Mas esse estudo novamente foi publicado, agora nesse periódico de alta relevância, um dos mais conceituados pela equipe médica e científica do mundo. Para você ter uma ideia, pelo menos 17 milhões de acadêmicos no mundo inteiro pesquisam nesse periódico. Apenas estudos científicos que têm alto impacto para a humanidade são aqui apresentados. E olha, você consegue enxergar aí na transcrição, o tratamento magnético aumenta a densidade mineral em ratos. E aí você vê a recomendação também para o uso humano. Você vê os pesquisadores, o Dr. Geraldo. Imagine, mais de 17 milhões de médicos e cientistas no mundo, nesse periódico, né, científico, de impacto e relevância para a humanidade. Então, mais uma vez, né, comprovando que a água tratada magneticamente pelo silocimol traz esse benefício, reduzindo os riscos da osteoporose e de fraturas. Mas não foi só isso que o estudo apontou. Claro que nós destacamos aqui essa parte porque vai de encontro à doença que nós estamos abordando. Mas o estudo também apontou aumento do oxigênio dissolvido na água. O oxigênio te dá mais energia, te dá mais disposição, reduz a hipóxia. A hipóxia, a baixa oxigenação, está associada com acidez ao surgimento do câncer, e também a hipóxia agrava o quadro da Covid-19. A hipóxia é fator agravante das pessoas que são vítimas da Covid-19. Todas as células do corpo têm melhor desempenho, inclusive as do cérebro, melhora o sistema imunológico, tudo isso em resultado do aumento do oxigênio. Reduz, olha, o radical livre, prevenindo o envelhecimento precoce, deixa o sangue mais alcalino, isso aqui implica em dizer na prevenção do câncer, protege o bom funcionamento do coração, porque reduz a viscosidade do sangue, reduz o triglicérides, reduz o colesterol, a glicose, reduz a gordura subcutânea. Ou seja, o estudo apontou benefícios em diversas áreas. Claro que demos um destaque para a prevenção da osteoporose, mas você tem aqui o aumento do oxigênio que beneficia todo o corpo, reduz a hipóxia, previne o câncer, o envelhecimento precoce, previne doenças cardíacas, né? O sangue tem melhor fluxo, reduz a viscosidade sanguínea. Isso aqui também implica em dizer em redução da pressão arterial. Tudo isso foi apontado nesse estudo científico, mas não esquecendo, o estudo apontou o aumento da densidade, do conteúdo e da resistência mineral óssea. E claro que aí, novamente, houve uma terceira apresentação dentro dos Estados Unidos, agora em 2018, no Congresso das Indústrias Químicas de Tratamento de Água, e novamente o pesquisador, a convite, ele foi inclusive o palestrante principal e apresentando de novo os resultados da água tratada magneticamente pelo silocimol. Você conseguiu perceber? Só dentro dos Estados Unidos, 3 publicações diferentes. 3 publicações diferentes. E em todos, sendo recomendado
para diversos tipos de prevenções de doenças, mas claramente indicando, prevenindo a osteoporose, reduzindo os riscos de fraturas. E nós já vimos que a osteoporose gasta-se bilhões no mundo inteiro com os resultados das fraturas, né, ocasionadas por essa doença silenciosa, tá? Bom, e aqui você já viu o Silocimol em conjunto com o Top H+, é essa tecnologia que traz esses resultados. Mas aí nós vamos entender agora um pouquinho do funcionamento desses dois produtos. Vamos entender o que o Silocimol faz e vamos relacionar agora com a função dos ossos e das células que compõem a estrutura óssea, né? Então, aprendemos lá no primário que água é H2O. O Silocimol, que nós vimos a sua importância, vimos a sua comprovação científica, ele faz um processo chamado de hidrólise, e nada mais é do que a dissociação dessa molécula de água. E aí, você tem a formação da hidroxila, dos íons de hidroxila, e a parte, os íons de hidrogênio. O Top H+, a todo momento, vai emitir cálcio e magnésio na água, tá? E aí eu quero lembrar você. Você lembra que os ossos têm uma função importante? Que é armazenar o quê? Os diversos minerais, entre eles o cálcio e o magnésio. Eles são reservas, da onde são distribuídos, aonde é as respectivas necessidades no organismo. E aí entra o magnésio. O magnésio administra também essa distribuição. E aí você tem cálcio e magnésio. Notem que o cálcio e o magnésio, eles são duplamente positivos. É o fator bivalência. E a hidroxila vai atrair para si, como que sequestrando mesmo, os dois íons de cálcio e magnésio e transformando eles em hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. Nessa condição de hidróxidos alcalinos, o nosso organismo ele consegue absorver esses minerais 3 vezes mais rápido, como que não havendo desperdício. Então, você favorece o bom funcionamento do depósito de cálcio e magnésio, que são os ossos. Eles recebem com mais facilidade hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. E os íons de hidrogênio, que ficou à parte, traz um outro benefício extraordinário, que é se unindo ao radical livre, atraindo 2 íons. O radical livre é duplamente negativo e se transformando em água. E o excesso de radical livre é neutralizado. É muito simples a sua atuação, gerando a hidrólise, essa interação, trazendo esses resultados, mas você já viu que a água tratada magneticamente pelo Silocimol traz esses grandes benefícios. Você viu o estudo científico apontando prevenção do câncer, você viu apontando protegendo o coração, aumento do oxigênio e prevenindo a osteoporose e prevenindo a doença silenciosa que é a osteoporose. E aqui você tem o Silocimol nessa versão combo mega, ele é colocado em até 20 litros de água. Claro que você pode usar talvez um filtro da sua preferência, uma jarra, mas enfim, ele vai atuar em até 20 litros de água. Você vai colocar ali, vai aguardar 20 minutos e vai começar a ingestão da água, tratada magneticamente pelo Silocimol, e usufruir de todos esses benefícios. Nós temos uma outra versão que é o combo mini. Nessa versão, ele atende até 3 litros de água, mas é prático, é portátil, você pode colocar na sua garrafinha, ir para a sua caminhada, ir para o seu trabalho, e você vai usufruir dessa água, nessa condição, na sua mão, onde você estiver. É o fator praticidade. E aí, nós temos o Top 4 e o Top 5, que nessa versão já faz um papel diferente. Já é aplicado na rede hidráulica, ele coleta essa água que vem da torneira, promovendo um estágio de 7 filtragens, reduzindo o cloro, que sabemos que é altamente cancerígeno, deixando essa água alcalina, com pH acima de 8. No caso do Top 5, você ainda tem a água no quesito gelada, e inclusive com motor, porque é a gás, né? É a gás no caso do Top 5, e no Top 4, a água apenas natural. Mas em ambos os produtos, Top 4 e Top 5, você vai encontrar o Silocimol e o Top H+. E aí, o Top 4 e o Top 5,
deixou de ser apenas um purificador. Agora é uma usina de água potável, ou melhor, uma verdadeira clínica, porque você tem aqui o silocimol e o toph+, e você já viu o que os estudos científicos apontaram. Diversos benefícios para a saúde, inclusive o aumento da densidade, do conteúdo e da resistência mineral óssea. Então, nós estamos diante de uma tecnologia de necessidade imediata de qualquer pessoa. Bom, nós vamos agora conversar com duas pessoas. Vamos conversar com duas pessoas que utilizam dessa tecnologia, né? Vamos conversar com a Edna e com a Maria Helena. Elas vão nos contar os seus resultados utilizando o silocimol e o toph+. Tanto a Edna como a Maria Helena são da cidade de Guaratuba, no Paraná. Vamos conversar primeiro com a Edna, e ela vai nos contar os resultados que ela obteve ingerindo a água no quesito da densidade mineral óssea e também em diversos aspectos de saúde. O mesmo vai acontecer com a Maria Helena. Edna, por favor, você teve um resultado, né, utilizando o silocimol, água tratada magneticamente, no quesito da densidade mineral óssea e também diversos aspectos de saúde da sua família. Mas comece nos contando o resultado na questão densidade mineral óssea. Como foi que a água tratada magneticamente pelo silocimol te auxiliou? Por favor. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos que estão aí presentes. Então, eu sofri muito, por um longo período, de osteopenia, né, que é essa antes da osteoporose. Osteopenia na coluna, tá? No quadril também, tá? E eu tenho uma diferença de perna. Eu descobri em todo esse caminho de médicos que eu tinha uma diferença de perna. E isso que possibilitou também essa perda de massa óssea. Mas as pesquisas, os médicos, tudo apontavam que eles falavam assim, é um desgaste natural, né, da mulher, depois de 30 anos, ela já começa a perder massa óssea, então não tem o que fazer. E eu busquei vários médicos. Eu fui em Curitiba, eu fui em Joinville, e nessas andanças, eu tinha muito... Quando eu pisava, parecia que tinha prego no pé, sabe? Às vezes você vai levantar de manhã cedo, que você pisa, parece que está espetando prego no pé. Eu tinha muita dor. E o último, um dos médicos até me desanimou. Não tem o que fazer. E quando eu descobri a água devido a outros problemas, tá, eu comecei a tomar, a ingerir, fazer a utilização da água magnetizada. E eu tinha todos os meus exames, aliás, eu tenho, está tudo guardado, tá? Tanto ressonância magnética como a densitometria óssea. E daí, eu comecei utilizando a água, vieram os primeiros resultados com a gastrite, com o refluxo, né, com a intolerância à lactose. E a perna, devido a eu usar a palmilha, né, eu tinha muita dor, independente de usar ou não a palmilha, a diferença. E quando passaram-se, assim, mais ou menos um mês, eu percebi que os pregos no pé estavam melhorando, tá? E no terceiro mês, as varizes começaram a desaparecer e as dores diminuíram muito, sabe? Inclusive, eu travava a coluna. Quando eu fazia um movimento de pilates, eu cheguei a travar a coluna e em várias ocasiões eu travei a coluna. Nunca mais, desde que eu comecei a usar essa água, travou a minha coluna. Tá? Eu não tive mais os pregos nos pés, não tenho mais. Com 6 meses, eu repeti o exame de densitometria óssea. Teve um aumento considerável, que o médico nem acreditou, perguntou o que eu estava fazendo para aquele aumento.
Daí eu falei, eu estou tomando água magnetizada. E esse médico que eu levei é um médico de Joinville. Ele falou, eu conheço, é muito bom sim, mas eu não sabia que fazia isso aí. Eu falei, doutor, é a única coisa que eu estou tomando, porque todos os remédios que eu tomava, eu parei de tomar. Os remédios de alergia, todos os remédios, doutor. De enxaqueca, de gastrite, das dores, porque eu tomava remédio para dor, né? Quando não era Alginac, tinha outros medicamentos que eu tomava, né? E daí, ele falou, continue usando, mas se você quiser suplementar também, né? Ele me indicou um suplemento, né? Você fique à vontade. Só que eu falei, eu vou testar mais um pouco com a água, vou tomar, a hora que completar um ano, né? Eu faço novamente o resultado, eu faço os exames novamente. E foi isso que eu fiz. Eu acompanho, todo ano eu faço os meus exames, eu sempre tive colesterol muito alto, mesmo sendo magra, apesar que naquela época eu estava 18 quilos mais, eu diminuí peso, tá? E eu fiquei, na realidade, 1 ano e meio só fazendo uso da água, sem nenhum medicamento, e depois eu comecei a tomar um suplemento também natural. E as vistas, eu tive uma diminuição de grau, que desde 13 anos, eu uso óculos para longe, miopia. Meu óculos era 10, o lado direito, e 9,5, aliás, 10 o lado esquerdo e 9,5 o lado direito. Com isso, com essa utilização da água, eu já reduzi 2 graus. Então, essa redução foi uma redução, assim, para quem só aumentava, né? Eu só ia aumentando, eu consegui reduzir, e hoje eu tenho um óculos, que é esse daqui que está relativamente novo, que eu fiz no início do ano, porém, ele continua ruim. Então, eu acredito assim, ele está diminuindo, não parou o processo, porque eu tomo muita água, né? Além da água, porque eu tenho, além do aparelho que eu tenho na loja, que eu tenho uma loja aqui, que é a Maria Motos, meus clientes vêm aqui na loja tomar essa água, várias pessoas já levaram para poder fazer o uso, porque eu acabo falando, né? E muitos clientes que viam o problema que eu tinha, muitas vezes eles chegavam e eu estava agachada atrás do balcão de dor. Imagina. Então, isso, para mim, foi o melhor benefício, né? E as vistas, porque as vistas seria onde é o meu ponto fraco. Então, o que aconteceu? A imunidade aumentou, tá? Os minerais do meu corpo, né? O aumento de densidade. Então, tudo isso contribuiu para as vistas também melhorar, né? Então, eu só tenho a agradecer esse projeto, agradecer ao idealizador desse aparelho, que possibilitou, na minha família, eu tenho tias também com osteoporose, a minha mãe tem um resultado maravilhoso, hoje ela tem 75 anos, ela não usa nenhum remédio, tá? A minha mãe, ela tomava para colesterol, o cálcio, que ela sempre tomou a vida inteira, ela teve até uma desritmia por conta de tudo isso, remédio do coração, e era o único remédio que ela não tinha tirado ainda, era o do coração, e agora ela tirou o início desse ano. Então, a minha mãe teve muitos resultados, a minha sogra, né, o meu marido com enxaqueca, ele tinha enxaqueca um dia sim, um dia não. Quando não era, todos os dias. Agora, hoje, ele tem, assim, saúde, vitalidade. Então, nós só temos a agradecer a nossa família. Só tem a agradecer. Que maravilha, né, Edna? Que resultado extraordinário, né? Inclusive no aumento da massa óssea, e aí vimos todos os outros benefícios que também vieram em sequência, problemas graços que foram solucionados, uma melhora incrível, agora também com a sua mãe, com o seu marido. É isso aí que essa tecnologia proporciona. Melhora, redução dos quadros relacionados às doenças, e, enfim, te dá qualidade de vida. Edna, muito obrigado, ficamos muito felizes de ouvir o seu relato e de poder compartilhar conosco.
Eu Ok? que agradeço. Ana. Agora a Maria Helena, que também é de Guaratuba, no Paraná. Maria Helena, também ficamos sabendo que você, a sua mãe, também lidou com um quadro relacionado à perca mineral óssea, houve uma melhora significativa. Então, por favor, compartilhe conosco esses resultados e também resultados em outras áreas da saúde que você e sua família tiveram. Maria Helena, por favor. Olha, eu conheci o aparelho por um amigo meu. Eu tinha muita dor na coluna. Eu deitava, eu quase não conseguia levantar. Eu andava me segurando porque eu tinha muita dor. Eu fazia massagem uma vez por semana. Eu fazia acupuntura e fazia fisioterapia. Depois que eu comecei a tomar água, eu parei com acupuntura, eu parei com fisioterapia. Hoje eu estou bem. Então, eu melhorei muito. E eu tinha desgaste na coluna em 3 pontos. Hoje eu estou bem, graças a Deus. E eu também tive uma melhora, que eu sou pré-diabética, minha diabetes, colesterol, tudo hoje é normal. Eu não tenho mais esse tipo de problema. Eu melhorei também em questão de sono, durmo muito bem. A minha mãe, ela tem 87 anos. E ela quase não conseguia levantar. Ela deitava, para levantar a gente tinha que ajudar. Ela chegava a tomar 3, 4 cartelas de comprimido para dor durante o mês. Hoje ela está bem, ela não toma mais comprimido nenhum para dor, ela não precisa tomar o cálcio que ela tomava direto. Então, assim, foi uma bênção. Hoje ela tem vitalidade, ela está muito bem. E a melhora também a gente sentiu em todos com a pele. Então, a pele melhorou muito, não resseca, como ressecava antes, ficava muito seca. Hoje, a gente se sente bem. Eu já estou com 64 anos e, assim, me sinto muito bem. E agradeço hoje o produto, agradeço a Deus por ter conhecido, porque eu sou uma pessoa, assim, que eu adoro mexer com horta, mexer com orquídeas, e eu já não conseguia mais fazer nada. Hoje eu faço com a maior tranquilidade. Seria isso. Maravilha. Maria Helena, que resultado extraordinário. Também ficamos muito felizes de ouvir o seu relato e de também saber que a sua mãe idosa, com mais de 80 anos, nem necessita da ingestão de suplementação de cálcio nesse momento. Parabéns. Muito obrigado, viu, Maria Helena? Obrigado, Eu agradeço. Obrigado, Edna. Queremos muito agradecer a participação de vocês duas com esses relatos que também são impressionantes. Mas relatos como esses que vocês viram aqui da Edna, da Maria Helena, vêm a todo momento do país inteiro, hoje do mundo inteiro. Mas vocês viram, a tecnologia é simples, mas funciona. Tem comprovação científica. Se você buscar, por exemplo, no YouTube nesse momento, você vai encontrar aí dezenas de milhares de depoimentos. E hoje, com os grupos de WhatsApp, todos nós recebemos as dezenas a todo momento. Os depoimentos não param de chegar. São milhares e milhares de pessoas beneficiadas com essa tecnologia. Você que está aqui pela primeira vez, você sabia dessa comprovação científica, dessa descoberta, que foi apresentada em 2014 nos Estados Unidos? Sabia dessa descoberta? Que aumenta a densidade, o conteúdo e a resistência mineral óssea? Estudo científico. E não só nesse quesito. Nós vimos vários aspectos que protegem o bem-estar, a saúde, devolve a qualidade de vida, como vocês viram agora nos depoimentos. Então, você que está aqui como convidado, eu sempre repito isso, a pessoa que te fez esse convite, ela deseja mais saúde e qualidade de vida para você e sua família. Ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Naturalmente, você tem algumas dúvidas, algumas perguntas, não deixe de procurar ela. Ela está apta, treinada, capacitada a te dar o suporte e a orientação que você precisa. Converse com a pessoa que te fez esse convite, que te enviou o link lá no WhatsApp,
e você decidiu acessar, decidiu saber dessa comprovação científica, dessa descoberta. Converse com ela, tire suas dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, quero reiterar o seguinte: não deixe de usufruir dessa tecnologia e desses benefícios